a todos. É uma grande satisfação poder estar aqui pela primeira vez no Instituto Borborema, fazendo essa palestra como parte da programação de uma série de trabalhos que são previstos no Instituto. Espero que seja a primeira de muitas, né? Que a gente possa estar aqui contribuindo com os trabalhos do Instituto Borborema. Para quem me conhece, é um pouco difícil estar falando aqui meio que paradinho na caixinha, né? Porque eu gosto de estar me movimentando, mas na medida do possível, não sei se será possível, porque tem a câmera aí, enfim, mas estar interagindo com vocês, pelo menos é a minha pretensão. Gente, o título dessa palestra que me foi sugerida é tratar sobre a maturidade, né? Algo que vamos fazer eu e o meu colega Jota, só que vamos abordar aspectos distintos da maturidade. Talvez, pela minha própria formação em Psicologia Clínica Infantil, eu vou iniciar uma reflexão acerca das origens desse processo de maturação, né? E aí, posteriormente, o meu colega Jota vai tratar sobre a relação entre maturidade e vocação, né? Mas esse tema ele é muito importante porque ele está no nosso cotidiano e muitas vezes nós não conseguimos ver com tanta clareza o quão importante é refletir sobre esse processo. A maturação é um processo, né? Não é estanque, não é estático, é tão dinâmico quanto todos os processos psíquicos. E fundamental à nossa vida, porque os grandes problemas, sejam eles de ordem relativa à saúde, ou às relações sociais, ou até a nossa vida, até o processo de maturação de como nós vamos interagir diretamente com as nossas questões, depende do nível de maturidade que nós vamos ter. Uma maturação que não começa quando você, vamos dizer assim, desperta a sua consciência para o mundo, quando você alcança a condição de dizer eu sou ou eu quero, mas algo que já começa quando você, pela primeira vez, interage diretamente com o seu primeiro ambiente, que é nada mais, nada menos do que uma mãe. Mas daqui a pouco a gente vai tratar sobre isso de forma mais detalhada e profunda, porque temos tempo para isso. Talvez o primeiro momento que mais me chamou a atenção sobre a importância da maturidade para o nosso cotidiano aconteceu em 2003, quando eu estava realizando uma pesquisa de psicologia criminal na unidade prisional aqui do Serrotão. Eu fiz um trabalho de conclusão de curso na área de psicologia da investigação criminal, que o objetivo dele era traçar o perfil de estupradores e caracterizar o tipo de estupro que acontecia entre os estados de Pernambuco e Paraíba, né? A maior parte da amostra foi conseguida aqui no presídio do Roger, mas eu também tive algumas amostras no presídio Plácido de Souza de Caruaru. E claro, como eu estava aplicando questionários e tinha que estar em campo levantando essas informações, então eu fazia o caminho inverso dos albergados, né? Os albergados saíam 7 da manhã, entre 7 e 8 horas da manhã da prisão, era quando eu entrava, e quando eles estavam voltando, era quando eu estava saindo. Então eu passava o dia preso, e eles passavam o dia solto, e eles dormiam preso, e eu dormia preso também em casa, né? Eu estava preso. Quando foi que eu despertei para essa questão da maturidade? Quando na aplicação de um questionário para outro, eu começava a observar circulando
nos espaços das unidades prisionais sujeitos com tatuagens escrito "Amor só de mãe", com tatuagens fazendo referência a símbolos religiosos e sempre relacionados à figura materna. Quando, em situações que também tive a oportunidade, infelizmente, de viver, duas rebeliões. Ainda bem que, graças a Deus, as duas eu consegui sair antes, porque antes da rebelião estourar, os próprios apenados informaram a gente: olha, sai porque vai estourar aqui, a cadeia vai virar. E aí eu tinha que recolher meus questionários e as pessoas estavam contribuindo com a pesquisa e saí, e minutos depois as unidades prisionais, como eles chamam, a cadeia virava, a unidade prisional entrava em colapso e tal, e tinha uma rebelião, enfim. Quem ia fazer todo o processo de negociação, na maioria esmagadora das vezes, eram as mães e familiares dos apenados, especialmente a figura da mãe. E eu comecei a refletir sobre o nível de imaturidade emocional de todas aquelas pessoas que estavam ali naquele momento, presas, sendo submetidas a pagar por um crime cometido em função de uma dificuldade, uma limitação, uma impossibilidade de viver em sociedade devido a esse problema de maturidade. Claro, existe uma série de questões em torno disso, entretanto, o que estava posto era que aquelas pessoas tinham severos comprometimentos no sentido de reconhecer quem eram, o que faziam e as consequências daquilo que faziam, e nunca assumiam o que faziam. Quer dizer, a pergunta que se fazia era: por que você está aqui? Aí disse: porque eu estava em casa de bobeira, chegou um comparsa e me chamou e aí eu terminei caindo. Ou seja, não é a ação voluntária dele, foi uma outra pessoa que chegou e chamou ele e foi lá e cometeu um crime. Ou chegar e dizer: não, eu estou aqui, eu não sei porque eu estou aqui não. Disseram que fui eu, mas não fui eu e eu estou aqui. Quer dizer, a incapacidade de reconhecer o que se faz e a incapacidade de se reconhecer quem se é uma evidência clara do nível de imaturidade psíquica do sujeito, que produziu violência e produziu, obviamente, um sofrimento psíquico, não só nas pessoas que ele atingiu diretamente, como também em outras ao seu redor e, claro, obviamente, até eles mesmos. Bem, quando eu comecei a estudar psicologia criminal e fui por esse ramo, né, por esse caminho, obviamente que eu tive que estudar sobre violência. E aí eu estava estudando violência, mas violência sexual, como um pesquisador que estava estudando como os crimes de estupro aconteciam, quem eram os estupradores, as motivações deles, etc. E eu percebi que o problema não era só a questão do crime sexual em si. Havia um problema de violência mais profundo ali. E ali era apenas um tipo de violência. Mas eu, infelizmente, acabei caindo naquelas velhas armadilhas das universidades no Brasil, de ciências humanas, que acaba levando problemas seríssimos para a ordem da militância político-ideológica. Lá vai eu ter que estudar textos fundamentados nas teorias da escola de Frankfurt. Então, lá vai eu estudar Vigiar e Punir de Foucault, lá vai eu ter que estudar Pedrinho Guareschi, lá vai eu ter que estudar Habermas e tantos outros. E aí me enveredei na violência simbólica. O problema da questão da violência está nos símbolos. E aí vou estudar quem? Vou estudar Pierre Bourdieu. E na psicanálise, Carl Jung. E fui fazer essa mistura entre psicanálise e
a sociologia de Bourdieu. Quer dizer, há uma violência simbólica por trás disso, e aí é onde está o problema, tal. Então, esse raciocínio foi me levar para onde? Para os estudos de direitos humanos, porque o problema está nos direitos humanos que não são preservados e tal. E quem é que caminha junto com esse tipo de mentalidade? As teorias feministas, as teorias que, então, o problema do estupro é um problema do machismo. E lá vai eu entender que os problemas relativos à violência estavam imbricados na questão ideológica. Foi quando eu fiz especialização em direitos humanos e continuei estudando a questão da violência contra a mulher, mas lembrando sempre de uma experiência que eu havia tido lá na unidade prisional, de que existia um problema de imaturidade ali, mas não toquei. Por quê? Porque fui levado por essa onda acadêmica ideológica de que o problema da violência está relacionado a essa relação explorador-explorado, machismo, e as mulheres que sofrem, o algoz e a vítima, etc. Foi quando eu disse, não, o problema então está na educação. Vamos, porque todo mundo diz, não, o problema está na educação. Então vamos agora para a educação. Não está mais no direito humano, porque os direitos humanos têm suas dificuldades relativas aos instrumentos legais de cada país, e que algo mais profundo está na educação. Então lá vai eu estudar violência na educação e estudar violência nos documentos de domínio público do ensino, desde o ensino fundamental até o ensino médio e ensino superior, na lei de diretrizes de base e tal. Lá vai eu. E fui para a psicologia discursiva. Por quê? Porque a violência está no discurso. Aí vem a coisa da militância politicamente correta, de você estar o tempo todo tendo que se preocupar com a palavra que você usa, porque essa palavra produz violência e tal, e entra quase que numa histeria que hoje, inclusive, nós estamos tendo problema até em viver experiências de humor, porque as palavras agora ferem, né? É diferente como pensava Aristóteles. A palavra cão não morde, mas para esse pessoal a palavra cão morde, mata, faz isso, aquilo, outro, tal. Bem, foi quando eu vivi outra experiência real de violência e de profunda imaturidade na pós-graduação em Psicologia da Universidade Federal de Pernambuco, quando eu estava fazendo parte de um grupo de pesquisa que militava contra a violência a minorias, só que nesse grupo eu era a minoria, porque eu era heterossexual e era homem e era burguês. E a maioria era outra. Então, eu fui severamente excluído, inclusive tive problemas até para defender meu trabalho. Sim, tive algumas dificuldades no cotidiano e tal. E vi que quem mais se preocupava com violência era quem mais perpetrava e agia de modo violento, truculento, etc, etc. Eu disse, então, a violência não está setorizada, não está categorizada. A violência não é contra A, B ou C, mas contra todos, e todos sofrem de violência. Aí foi quando eu, mais uma vez, lembrei que o problema da violência estava arraigado nas questões relativas aos problemas da formação da personalidade humana, do psiquismo, do amadurecimento do sujeito e tal. Aí eu voltei para as minhas motivações iniciais por fazer psicologia. E por que fazer psicologia e por que fazer clínica infantil? Porque quando eu estava no 4º ano de psicologia, que era quando a gente decidia para que área a gente ia, eu ficava me perguntando como é que as pessoas adoecem psicologicamente. Elas não adoecem do nada. E na maioria das vezes, quando a gente estava no atendimento clínico e que ia buscar na história daquele paciente os problemas que tiveram na base vamos dizer assim, daquele sintoma, ele sempre remetia para a infância. O tempo todo a infância. O tempo todo. Então o problema está ali. Se o problema está ali, então eu vou buscar a raiz do problema. Talvez por isso que o povo me chama de radical, né? Porque eu gosto da raiz dos problemas, né? Então eu vou para a raiz do problema. Então eu vou para a infância. Foi por isso que eu fiz clínica infantil. Então, se o problema psicopatológico está na infância, por que o problema também da violência não estaria na infância? Foi quando eu me lembrei das leituras de um psicanalista inglês chamado Donald Winnicott. Ele era psiquiatra
infantil, aliás, era pediatra, desculpa, ele era um pediatra e também estudioso da psicanálise, mas ele tinha toda uma tradição filosófica britânica, né? E a gente sabe a diferença do pensamento britânico para o pensamento da Europa continental, né? Principalmente as linhas mais conservadoras. Embora alguns acreditam que o Winnicott não era conservador, mas o Winnicott era sim conservador. Inclusive, ele tem livros onde os textos dele deixam claro, por exemplo, a discussão sobre monarquia, ele tem uma discussão sobre democracia, sobre liberdade, e todas essas são pautas que são muito caras ao pensamento conservador. Pois bem, então, voltando a estudar a psicanálise winnicottiana e as origens dos problemas psíquicos e também da violência, eu procurei desenvolver meus estudos de doutorado na questão relativa a como brincar como experiência favorecedora da cultura de paz pode ser utilizada para o enfrentamento ao contexto de violência. E foi aí que eu caí de cabeça na coisa da maturidade. Então, comecei a me perguntar como os seres humanos amadurecem, a partir de quando, como se dá esse processo e qual a relação que ele tem com a saúde psíquica, qual a relação que a maturidade tem com a violência e como um sujeito maduro pode contribuir para a criação de uma cultura de paz ou como o processo de maturação pode ser conduzido para contribuir com um processo de criação e favorecimento da paz. Embora eu vá tratar mais adiante, de forma mais detalhada, o que entendo sobre paz, né? Eu adianto logo que a ideia de paz não é aquela ideia romantizada da paz como a harmonia perfeita e tal, ou mesmo como a ideia de paz negativa como a ausência de guerra, né? Exatamente o contrário. A paz, ela necessita a experiência de um conflito. Não há paz sem conflito. Então, viver a experiência de paz, é fundamental para que tenhamos consciência de o que é o conflito, que conflito está sendo vivido e qual a finalidade desse conflito, né? Por isso que tem aquela expressão latina, né? Se queres paz, prepara-te para a guerra, né? Si vis pacem, para bellum. Então, é necessário que se saiba muito bem que as pessoas que estão dispostas a realizar a paz, elas têm que ter consciência da guerra que elas terão que enfrentar. Bem, mas isso a gente vai ver adiante. Então, vamos tratar sobre o processo de maturação. Onde ele começa? O que é a maturação? A maturação começa no processo de relação direta entre a mãe e o seu bebê. Certo? Nos 6 primeiros meses de vida de um ser humano, a sua experiência é total e absoluta e fusional com sua mãe. O bebê e a mãe são um só. É por isso que acontece o que se chama de loucura materna, que é aquele período em que as mães, e quem é mãe aqui sabe disso, é o período em que ela só pensa somente só na criança. O mundo pode acabar do lado dela, mas ela só pensa na criança, só vive para a criança, só se dedica à criança, então tudo é para a criança. Esses meses iniciais são fundamentais para o desenvolvimento psíquico da criança. Inclusive, as grandes psicopatologias são estruturadas, ou o psiquismo é desestruturado nesse período. As grandes psicoses acontecem a partir daí, né? Quando não há o que o Winnicott chama de maternagem suficientemente boa, né? Bem, essa relação fusional necessita de um manejo de um elemento fundamental nas nossas vidas, que é a agressividade. Agressividade não é violência, porque se nós não tivéssemos agressividade, nós não estaríamos aqui, por exemplo. Ninguém levantaria sairia de sua casa e viria para cá, se não tivesse a disposição de agredir.
a realidade. Agredir é uma palavra de origem latina, adgrade, que quer dizer de ir ao encontro de. Agredir é isso. Então, por isso que diante de uma violência, nós temos que agir com uma agressividade superior à agressividade violenta para contermos um ato de violência. Não se combate ou não se debela um ato de violência distribuindo flores. Não se debela nenhum ato de violência com mimimi. Você tem que utilizar-se de uma agressividade tal que seja capaz de conter a violência de outrem sem que cometa violência contra ele. Esse é o grande desafio. Como conseguir isso? A gente tem que quebrar a cabeça, mas que é possível, é. Então, o manejo da agressividade da mãe para com o bebê é fundamental, porque o bebê está o tempo todo tentando agredir o mundo. E esse é o movimento dele, o tempo todo, de agressão, de agressividade. É o desenvolvimento da vida, é a disposição de viver. A ideia de agressividade, em Winnicott, é exatamente essa, é a disposição de estar vivo, para viver. Então, para viver tem que ser agressivo. Né? Não é ser violento, é agressivo, isso é importante. Manejar essa disposição é necessária para o processo de maturação, por quê? Porque é o momento em que, em a criança agredindo o mundo, ela encontra um ambiente, que é a mãe, capaz de conter essa agressividade e interagir com o bebê, favorecendo as condições para que ele continue sendo agressivo, mas maturando essa agressividade, direcionando essa agressividade ao desenvolvimento dos seus processos psicológicos, ao seu desenvolvimento emocional, ao seu desenvolvimento psicológico. É nesse momento que vai entrar um outro elemento importante, dois na verdade, né? Que é a raiva e o ódio. Embora nós tratamos muito esses assuntos no campo da moralidade, mas no campo da experiência psíquica é fundamental. Porque a raiva é uma disposição que você tem com relação ao outro, no sentido de se afastar dele. Está com raiva, qual é o primeiro movimento que você faz? Se afastar. E o ódio como um mecanismo de ruptura, de separação, de quebra, que é diferente do amor, que tem um movimento de união, de junção, de juntar. E é por isso que, se a criança está numa condição de fusão com sua mãe, é necessário separá-lo. Porque senão ele vai desenvolver um quadro psicótico. Ele não vai saber distinguir o que é realidade interna e realidade externa. Ele está fusionado na mãe, no ambiente direto da mãe, aquelas crianças que só falam a língua da mãe. Aí quando você vai ver mais na frente, ele pode estar desenvolvendo até um quadro autístico. Ele não se comunica com o mundo, ele só fala a língua da mãe. Ali o universo dele é apenas o universo da mãe. Onde é que está o corte disso? Onde é que a realidade entra? Onde é que entram os outros? Porque é só ele e a mãe? Não é. Então, a necessidade de se ter uma separação, um corte entre a sua mãe, o bebê e sua mãe. Aí cria-se um processo de independência relativa, né? Porque no primeiro momento ele é totalmente dependente, é uma imaturidade completa e absoluta. No segundo momento ele é dependente relativo, para que depois ele possa, reconhecendo a sua dependência, ir rumo à independência. Aí eu volto àquela experiência que eu falei para vocês no início, lá no presídio. A quantidade de apenados absolutamente dependentes afetivos da mãe, que para negociar uma rebelião é necessário que a mãe venha, para que ele não reconheça a autoridade policial ou a autoridade
da unidade prisional, mas só reconheça a autoridade da mãe. Quer dizer, não houve a entrada da lei, não houve a entrada do terceiro, não houve a entrada da civilização. Então, ele só reconhece e só obedece à autoridade da mãe. Ele só fala a língua da mãe. Então, capacidade de responder e reconhecer o que ele faz, zero. A imaturidade dele está posta ali, que é exatamente a imaturidade de um bebê, se em comparação a uma criança, em comparação a um adolescente, um adulto, etc. Então, primeiro, essa necessidade de uma mãe suficientemente boa que possa, ao mesmo tempo que dá a ele o suporte emocional e acolhe no holding a criança, fazer também um processo de separação. Ó, tu és uma pessoa, eu sou outra. Eu tenho minhas atividades e você tem que esperar. Então, você tem que ficar aqui enquanto eu vou fazer a sua comida. Eu não posso fazer a comida com você. Eu tenho que fazer outras coisas. E é claro que a mãe vai se comunicando com o seu bebê, identificando os diversos tipos de choro. Porque uma mãe sabe fazer isso. Quando é um choro de dor, quando é um choro de fome, quando é um choro de que a fralda está cheia, e etc, etc. Ela sabe fazer isso. Por quê? Porque há uma comunicação íntima e uma linguagem que é própria deles, naquela relação entre eles. Mas é um processo já de separação, de independentização, de maturação. Bem, essa experiência de desintegração com o ambiente exige uma experiência de integração com ele mesmo. Vocês já pararam para perceber que crianças, nos primeiros momentos de vida, elas não pedem água, elas apontam para o filtro, elas puxam a mãe e levam até a beira do filtro. Elas dizem água. Elas nunca dizem eu quero água, até o momento dela ter consciência de um eu. Porque o tempo todo ela ainda está desenvolvendo essa relação entre eu e o outro. Porque não existe ainda formado, maturado, amadurecido a ideia de eu e de outro. Ela ainda está processando essa relação de independência e, consequentemente, de formação do eu. Né? Então, ela precisa se integrar, ela com si mesma, para que ela possa ter o que o Winnicott chamava de self. E esse self pode se desenvolver de duas formas: um verdadeiro self e um falso self. O verdadeiro self acontece quando o sujeito é capaz de viver de modo espontâneo e criativo, ser quem ele é a partir de si mesmo. É o que Paul Ricoeur chama de ipseidade. Agora, um falso self é um eu reativo. Ele não é espontaneamente, ele não é criativo, ele apenas reage e está, muitas vezes, acuado, amedrontado com o que vai fazer e a resposta que vai provocar no outro. É mais ou menos aquele povo que tem medo de ser quem é, porque está com medo das pessoas pensarem isso ou aquilo dele e o que vão falar dele. E quanto mais essas pessoas agem dessa forma, mais elas estão demonstrando a sua dificuldade, muitas vezes até a sua imaturidade nas suas expressões, na forma de ser e na sua própria personalidade. Essa capacidade de responder a um eu, como um sujeito original e criativo, é uma capacidade que se desenvolve como sinal de maturidade. Ainda muito incipiente na criança, mas uma preparação para o desenvolvimento na condição de adulto. Por isso que o amadurecimento recai dos estágios iniciais até a sua senectude e, consequentemente, a sua morte. Amadurecemos até o último dia de nossas vidas. É um processo que começa quando nascemos e termina quando descemos à sepultura. Agora,
Com relação a essa questão da maturação, já para ir fechando e passar para o segundo ponto, que é o de saúde psíquica, é importante considerar que cada fase da vida de um ser humano tem o seu ponto de maturidade. Nós não podemos dizer que uma criança é imatura porque ela não é um adulto. Porque as crianças são maduras ou imaturas dentro da fase que elas estão. Um adulto é maduro ou imaturo dentro da fase que ele está. De modo que você vai encontrar crianças amadurecidas, bebês amadurecidos, jovens maduros, adultos maduros, idosos maduros, como vai encontrar também idosos imaturos, adultos imaturos, crianças imaturas, etc. Quer dizer, dentro de sua fase, você pode ter uma maturidade ou uma imaturidade. O que isso tem a ver com saúde psíquica? Isso foi inclusive uma questão de um professor quando a gente estava no momento da defesa, na hora da discussão, que ele levantou a questão se a doença psicológica seria fruto da imaturidade, porque ninguém havia dito isso de forma contundente, pelo menos ele disse que tinha registro, eu também nunca vi, dizendo categoricamente que o adoecimento psíquico é fruto da imaturidade psíquica também. Isso não tem colocado, pelo menos eu ousei colocar. Eu entendo que todo o processo de adoecimento psíquico é produto de uma imaturidade psíquica também. Algo que poderia acontecer como parte do desenvolvimento integral daquele sujeito deixou de acontecer e comprometeu. Se essa maturidade foi comprometida, obviamente que a sua saúde psíquica também. Porque a saúde psíquica não é somente a negação da doença psíquica. É mais do que isso. Não é uma relação excludente. Inclusive, a saúde psíquica é demonstrada pela capacidade que o sujeito tem de suportar os sofrimentos psíquicos. Imagine que todas as vezes que você tivesse uma frustração, você tivesse um surto psicótico. Fulaninho, eu achava que fulaninho era assim e assado, eu achava que ele era meu amigo, eu achava que ela era minha amiga, mas ela não curtiu a foto que eu coloquei no Facebook. Então você tem uma crise de choro e aí entra num estágio de melancolia e tal. Imagine que todas as vezes que você não suportasse uma frustração ou qualquer que fosse um sofrimento de ordem psicológica ou emocional, você entrasse em crise. Obviamente que não. A sua condição de saúde psíquica é demonstrada, inclusive, porque você é capaz de suportar sofrimentos. Você é capaz, inclusive, de viver experiências de adoecimento emocional, obviamente, dentro daquilo que é possível de suportar. Porque aquilo que sai da capacidade de suportar, você vai ter uma crise importante e, obviamente, que vai entrar num quadro, muitas vezes até necessário de fazer psicoterapia ou até uma intervenção psiquiátrica, enfim. Mas, via de regra, a nossa saúde psíquica é demonstrada pela capacidade também que a gente tem de suportar o sofrimento, o pathos, a doença, Então, a saúde psíquica é mais do que a ausência de doença, é a capacidade de suportar. Inclusive, a capacidade também de adoecer. A capacidade também de viver experiências de sofrimento. Por isso, a saúde psíquica deve ser avaliada em termos de crescimento emocional, constituído numa questão de maturidade. Aí é um ponto importante, por quê? Porque na teoria winnicottiana já se começa a projetar essa ideia de que, de fato, há uma relação entre maturidade e saúde psíquica, e o que se espera de um sujeito maduro é, obviamente, um psiquismo saudável.
A saúde psíquica necessita 3 experiências básicas. A experiência de integração, que eu falei anteriormente, a experiência de personalização, a constituição da sua persona, e a capacidade de realização. O sujeito que não é capaz de realizar a si mesmo e a sua própria vida, ele não só demonstra uma imaturidade, como ele também vai sofrer com isso. Porque nós somos aquilo que fazemos. Nós nos realizamos naquilo que somos capazes de fazer. É por isso que muitas vezes quando a gente deseja fazer algo e não fazemos, nós vivemos uma experiência de frustração, e frustração essa que pode inclusive comprometer a nossa própria história, a nossa própria existência, né? A nossa vida. Então, integração, sujeito ser íntegro. Não íntegro na ideia apenas de moral, né? Mas que a gente tem muita coisa da perspectiva da moralidade. É também, claro, mas não nesse sentido apenas. Mas na integridade de ser quem ele é. A integridade. A personalização, tornar-se uma persona, e a capacidade de realização são fundamentais da saúde psíquica, e somente só pode ser vivida, exercida, experimentada por um sujeito maduro. Como é que a gente consegue identificar essas evidências de saúde psíquica e de maturidade? Quando nós identificamos sujeitos que desenvolvem habilidades, têm desenvolvido, aliás, a sua habilidade de trabalhar, lidar, elaborar paradoxos, antagonismos, diferenças, ambiguidades, onde ele é capaz de perceber isso e pesar, pensar e decidir e agir sobre. Não ser tomado por isso, mas tomar esse antagonismo e esse conflito, processá-lo e dar uma resposta. Então, o sujeito que é capaz de, perante uma situação antagônica, paradoxal, processá-la e dar resposta a isso, ele não só demonstra maturidade psíquica, como também saúde. E aí entra no último ponto que eu me propus a apresentar para vocês, que é a questão da paz. Como um sujeito psiquicamente, emocionalmente maduro, saudável, pode realizar a paz. Primeiro, semelhante à ideia de que saúde não é sinônimo de ausência de paz, aliás, ausência de doença, paz também não é sinônimo de ausência de guerra. Ao contrário, a guerra é inclusive vamos dizer assim, um recurso civilizado para que as pessoas solucionem conflitos de grandes proporções e proporções internacionais. Olhe, tenham cuidado com pessoas que se dizem pacíficas e querem criar a paz no mundo, abraçando lagoas e isso, aquilo, outro, soltando bombas, isso, etc., porque tenha a mais absoluta certeza que ela jamais saberá realizar a paz, porque ela não sabe o que é guerra. Só quem sabe realizar a paz é quem sabe realizar a guerra. Por isso que os militares estudam tanto essa relação entre guerra e paz. Se querem saber o que é guerra e o que é paz, perguntam aos militares, eles sabem. É para isso que existem as academias superiores de guerra. Então, primeiro, dominar o conflito, dominar o embate, dominar a guerra, suportar esses conflitos, suportar a guerra, é realizar a paz.
para que ela não venha a destruir indistintamente e indiscriminadamente. É por isso que existem os crimes de guerra. Os crimes de guerra existem porque as pessoas, alguns que estão no combate quebram as regras civilizadas do combate. Então eles vão responder pelo crime que eles cometeram, porque senão é violência indistinta. E quem está na guerra não está para praticar violência. Por isso que o general Leônidas, numa entrevista ao painel, disse: quem começa a guerra não pode chorar os seus mortos. Por quê? Porque se começa a guerra, eu estou me defendendo. Então, quem se defende não pode esperar ser alvejado e destruído. Então, eu tenho que debelar o inimigo, de alguma forma. Então, se um grito conseguir debelar um conflito, ótimo. Eu não precisei dar um soco ou uma tapa, porque às vezes é necessário dar um soco, dar uma tapa, tirar uma arma de alguém. Por quê? Porque é a minha vida que está em jogo. É por isso a importância de falarmos sobre direito de defesa, defesa de terceiros. Isso é sinal de imaturidade. Sinal de imaturidade é não reconhecer isso, porque nós vamos ver as pessoas do nosso lado morrendo e a gente de cara de paisagem. Isso é imaturidade. Então, a capacidade de suportar conflitos em situações com soluções, alternativas à violência. Ao máximo, alternativas à violência. Para isso, o exercício da criatividade e da espontaneidade da vida. Ou seja, exercitar a capacidade de realizar-se, bem como realizar o mundo que nos cerca. Nesse sentido, eu separei aqui duas experiências fundamentais para a criação de uma cultura de paz. Criação da paz a partir de um sujeito maduro, etc. A primeira, que mais conhecemos, que é o grande projeto civilizatório, que é a política. A política. A política é o maior instrumento de paz que existe. Por isso que Aristóteles considerava a política como ética. No livro Ética Nicômaco, nas traduções a gente vai ver que há uma equivalência entre ética e política. Primeiro, a ética como recurso civilizatório e, obviamente, instituinte de condições para que as pessoas possam conviver umas com as outras sem destruírem-se mutuamente. Só quem pode realizar isso é uma pessoa madura. É um sujeito capaz de lidar com paradoxos, com conflitos, etc. Uma pessoa imatura não conseguirá lidar com essas dificuldades. Portanto, não vai conseguir exercer a ética nas relações uns com os outros. E uma menos conhecida, e que, como eu venho da clínica infantil e gosto muito dessa, não só como recurso técnico terapêutico, mas também como uma experiência do cotidiano, é o brincar. Brincar. Brincar é uma das formas mais inteligentes de se enfrentar dificuldades, porque você cria uma zona intermediária que contribui para lidar com situações estanques e paradoxais. Quero um exemplo? No caso dos adultos, o humor, que o politicamente correto está agredindo tanto e inviabilizando tanto. Mas o humor é uma ferramenta excelente para lidar com situações conflituosas. Satirizar um ditador, esvaziá-lo do seu autoritarismo com a risada maior do mundo. Imagina você, maduro, no auge da sua truculência, e você diante de um paredão rindo da cara dele, assim, debochadamente. E um fotógrafo registrar isso e espalhar essa ridicularização dessa figura que se coloca num lugar de onipotência, que na verdade não pôde nada diante de um sujeito que
o que só tinha era a vida e viveu numa explosão de humor tamanha que esvaziou a autoridade e a possível capacidade de terror que aquele ditador tem. É uma forma inteligentíssima para se enfrentar atos de violência e de imaturidade e tal, é rir. Como os adultos riem das crianças em situações de conflito, elas estão ali achando que estão no maior conflito do mundo. Aí vem um adulto sabendo como lidar com aquilo, dá uma risada, resolve a situação com as crianças, e não pelas crianças, mas com elas, e ri da situação junto com eles e soluciona o problema, e sai de cena. E deixa as crianças continuarem com a sua experiência mútua e tal. É o humor. O brincar. Então, o brincar potencializa as experiências criativas e espontâneas. Ser com e para o outro, a partir da liberdade de poder ser e existir, também é fundamental e somente só pode ser vivida por um sujeito maduro. Desculpa. Outra coisa que eu acho importante para o nosso tempo, já que a gente está falando de maturidade, isso gera uma denúncia feita por Hannah Arendt, quando escreveu sobre as origens do totalitarismo, quando ela denunciava o tecnicismo e a burocratização da vida como instrumentos de violência e de terror. E o que nós podemos utilizar para enfrentar essas experiências nefastas do cotidiano e próprios da imaturidade? Por quê? Porque a gente vê o tempo todo as pessoas recorrendo à burocracia da vida para solucionar seus problemas, ao invés de elas mesmas poder fazer isso. Ou buscar, ao invés da sua capacidade de criar soluções para a sua vida, buscar a técnica daquilo que já foi feito e você ser um mero reprodutor daquilo que já tem e aplicar, ser um mero aplicador de técnica, ou seja, o império da técnica, ou seja, o tecnicismo. Então, a importância de exercer a potência de ser, e isso somente um sujeito maduro é capaz de exercer. De modo que, quando a gente pensa nas condições de vida que nós temos hoje, permeada muitas vezes pela sensação de impotência, pela sensação de desamparo, por um mundo onde as pessoas são entregues a uma sensação de vazio, onde elas não conseguem lidar com seus sofrimentos e muitas vezes se utilizam, inclusive, infelizmente, nos últimos dias, até da possibilidade de extinguir sua própria vida, como uma demonstração cabal da impotência de ser e de viver e da sua incapacidade de lidar com as dificuldades, ou seja, uma profunda imaturidade de não saber lidar com frustrações, com dificuldades, com problemas, claro que são difíceis, que são dolorosos, etc., mas que são necessários de serem vividos. É urgente que falemos, pensemos, reflitamos sobre a maturidade. A maturidade não é privilégio de quem tem mais de 60 anos. A maturidade não é privilégio do adulto. A maturidade também é do jovem. A maturidade também é da criança. E viver a experiência de maturidade é fundamental para mudarmos o estado de coisas que nós temos atualmente, porque a maioria das pessoas estão sempre delegando aos outros, responsabilizando os outros, querendo que os outros deem resposta. Ou vocês acham que todo mundo quer passar num concurso público para quê? Para não ter a responsabilidade de ser ele mesmo o mantenedor da própria vida. Ele quer ter a garantia de que o Estado vai fazer isso por ele. Isso é uma demonstração de profunda imaturidade e dizendo: eu sou incapaz de me manter, de dar conta da minha própria existência, de conseguir
existir por mim mesmo. E aí cria-se um grupo de desesperados que não fica à expectativa da saída de um edital. A vida gira em torno de um edital, de uma prova de concurso, de um cursinho preparatório para o concurso X, Y, Z, etc, etc. Que maturidade é essa? É claro que o meu amigo Jota, que está ali já pronto a assumir a fala aqui, vai falar de algo muito importante, que é essa relação entre maturidade e vocação. Obviamente que ele vai entrar com mais profundidade nesses aspectos que estão girando em torno do nosso cotidiano, relacionado a como as pessoas estão vivendo a sua experiência consigo mesmo e com o mundo, e o que elas pensam de suas vidas e aquilo que elas desejam para suas vidas e a vocação que elas têm para realizar-se no mundo. Mas imaginemos que, infelizmente, estamos rodeados de imaturos com apelos constantes ao reforço dessa imaturidade, e nós temos que romper com essa compulsão à repetição, né? Com quase que esse transtorno obsessivo compulsivo coletivo das pessoas que estão o tempo todo buscando responsabilizar os outros e esperar dos outros que resolvam seus próprios problemas. Bem, eu acho que meu tempo já está se esgotando. Essas foram algumas das primeiras reflexões, obviamente que não só podem, como serão discutidas, debatidas. Vamos ter um momento para isso. Fico muito feliz em poder ter feito essas colocações e muito obrigado.